Diziam que o hidrogênio era o combustível do futuro. Não é mais. É do presente, já está sendo feito. Aqui no PTI, nós temos essa planta de produção de hidrogênio desde 2014. E é sobre ela que nós vamos falar hoje aqui no Universo PTI. No início, principalmente no início dos anos 2000, houve toda uma expectativa para você buscar novas fontes de energia e novas formas de armazenamento de energia limpas. Então o hidrogênio, ele se propõe de uma maneira obtido desta forma, porque você não tem nenhuma fonte de carbono nesse processo, você só tem água e eletricidade. Então o produto final nesse processo de produção é hidrogênio. Quando você usa esse hidrogênio, por exemplo, numa célula combustível, você vai reagir eletroquimicamente, ou seja, sem haver a combustão, hidrogênio e oxigênio. E aí você vai produzir eletricidade, energia elétrica e água. Então é um processo totalmente limpo, sem nenhuma pegada de carbono, como se diz normalmente. O hidrogênio tem essa importância a nível mundial. Hoje você já tem muitos desenvolvimentos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que esse tipo de tecnologia já é uma realidade. Existem várias frentes, que estão sendo trabalhadas aqui por nós e no mundo como um todo. Já existem automóveis que já são produzidos pelas grandes companhias que já trabalham com veículos movidos a hidrogênio. Nós temos contato com o pessoal da COP do Rio de Janeiro, que já desenvolveu um ônibus híbrido bateria hidrogênio. Nós estamos em contato com um grupo também lá de São Paulo que tem um projeto de ônibus só movido a hidrogênio, ou seja, a questão da utilização veicular de hidrogênio é muito importante. Por quê? Porque você não tem a geração de gases que provocam o efeito estufa. Você não tem carbono no processo, principalmente nesse de produção de hidrogênio desta forma que a gente trabalha. Então, isso é um caminho. Já existem outros caminhos que a gente está estudando em conjunto em parceria com o pessoal do CBiogás, por exemplo, utilizar hidrogênio que vai reagir com o CO2 do biogás para produzir mais metano. E outra ação que a gente está fazendo também é a utilização de uma mistura de hidrogênio com biometano para ser utilizada em veículos já a gás. Então, basicamente são essas aplicações, uma questão veicular e, obviamente, a própria célula combustível, que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, que já é um dispositivo, já é comercial. Nós, infelizmente, no Brasil ainda não fabricamos, mas já existem empresas no mundo que já produzem equipamentos com alta confiabilidade, como é o caso uma da nossa que a gente já tem aqui. Então você consegue utilizar também para a produção de energia elétrica. Gostaria de aproveitar esse momento até para esclarecer alguns mitos sobre a questão do hidrogênio. Então, obviamente, ele é um gás explosivo, mas, por exemplo, o biometano também o é, senão não é um combustível. Obviamente, o que eu quero dizer com isso? Que todos os cuidados, essa planta aqui ela foi construída atendendo a parâmetros internacionais de segurança. Mas o hidrogênio, em muitos aspectos, ele é até mais seguro de trabalhar com ele do que outros gases. Por quê? Ele é 16 vezes mais leve que o ar. Então, quando que ele vaza, ele vai muito realmente para cima. Ele não tem a capacidade de se acumular, porque ele tem uma difusidade pelo ar muito alta. Então, diferente, por exemplo, do butano que a gente tem num gás de cozinha, que a gente tem na nossa cozinha, se ele tiver um vazamento, o que acontece? Ele fica nos cantos. Então, se você tiver uma faísca, vai explodir também. Então, assim, a oportunidade só para desmistificar a questão do uso de hidrogênio. Ele é um combustível e, como qualquer combustível, tem que ser tratado com os devidos cuidados. Mas ele não é pior do que os outros. Nós temos água que vem de uma caixa d'água que nós temos aqui no parque. Essa água ela passa por um processo de purificação, são duas técnicas, uma chamada de cromatografia de troca iônica e outra por osmose reversa. Aí você tem uma água extremamente pura e aí nós preparamos uma solução de hidróxido de potássio em torno de 30% em massa. Nós inserimos essa solução dentro daqueles tambores que estão dentro do eletrolisador e desta forma nós estamos aptos a produzir hidrogênio pela eletrólise alcalina da água. Basicamente, esse é o equipamento mais importante que nós temos na nossa planta de produção experimental de hidrogênio, porque é nesse compartimento aqui que nós temos então a produção de hidrogênio e oxigênio.
Então esses dois tambores eles trabalham da mesma forma. Um lado, a gente tem uma placa chamada uma placa bipolar, que são os eletrodos. De um lado desta placa nós produzimos hidrogênio e do outro oxigênio. E aqui nós temos então os sistemas de separação, né, que você tem um processo de borbulhamento, né, você tem a formação dos gases. Neste lado aqui a gente tem a produção de hidrogênio, do outro o oxigênio. Aqui você separa basicamente o gás do líquido, esse líquido retorna para o eletrolisador, você faz outros processos de separação. E na parte posterior aqui do equipamento nós temos então os sistemas catalíticos de purificação e secagem desse hidrogênio. Hoje nós temos o hidrogênio que nós armazenamos e o oxigênio a gente tem um futuro ideia de realmente também armazená-lo, porque a pureza que você obtém desses dois gases é muito alta. Então isso dá um grande valor agregado para esses gases que são produzidos aqui por nós. Um outro equipamento extremamente importante nesse processo de produção de hidrogênio é o sistema de compressão, porque ele é extremamente específico para a compressão de hidrogênio, porque assim, dessa forma, comprimir um gás extremamente leve, como é o caso do hidrogênio, é bastante complexo, e esse equipamento é específico para esse tipo de gás. Então e outro aspecto importante é que ele não contamina o hidrogênio que é produzido em altíssima pureza. Então, por isso que a tecnologia embarcada nele é bastante interessante e importante para nesse processo. Por isso que ele é bastante específico para hidrogênio no nosso caso. O nosso sistema é todo conectado com o nosso sistema de armazenamento. Então, nós já temos uma tubulação que vem lá do próprio sistema de armazenamento, passa pela parte de cima. Esse sistema já então permite trazer hidrogênio tanto para a nossa célula combustível, como para depois fazer a análise de pureza por cromatografia gasosa. Nós temos aqui então o nosso banco de padrões, você coloca isso, injeta um padrão e a partir desse padrão você consegue determinar então a pureza do hidrogênio que nós produzimos. Então aqui na área externa da planta nós temos o nosso sistema de armazenamento. São 46 cilindros, né? Você consegue, então imagina, você ter 800 caixas de 1000 litros. Então, 800 metros cúbicos. Esses 800 metros cúbicos são confinados dentro desses 46 cilindros. Essa é a nossa capacidade máxima. Quando você soma o volume interno do volume desses cilindros, dá em torno de 2,5 cilindros, ou seja, você compacta todo esse hidrogênio que estava antes em 800 caixas de 1000 litros dentro desse sistema de armazenamento. Então isso pode chegar até a pressão até de 350 bar. Isso dá mais ou menos 350 atmosferas, ou seja, 350 vezes a atmosfera que nós estamos sentindo agora aqui. Que é um sistema absolutamente seguro. Fazemos os testes de estanqueidade, ou seja, para ver se não tem vazamentos, né? Então isso a gente monitora quase que diariamente por aquele sistema lá, quando a gente liga lá aquele botão, aquele manômetro, a gente observa se está havendo variação significativa, porque obviamente que por haver flutuação de temperatura, isso também afeta um pouco a pressão, mas isso tudo é devidamente monitorado e controlado. Qual que é o diferencial do PTI nessa produção ou armazenamento tal de hidrogênio? O nosso grande diferencial hoje é que nós operamos e mantemos essa planta com equipe nossa. Tudo que é feito aqui é feito pela nossa equipe. Nós não dependemos de ninguém de externo para nos auxiliar nesse processo. Foi um processo de autodidatismo e de muito estudo. E dentro com esse arranjo, vamos dizer assim, com essa distribuição quase que industrial, eu creio que na América Latina não deve ter uma outra tão parecida. Eu sei que tem algumas iniciativas na Argentina, mas assim, com esse arranjo e com essa disposição de equipamentos e já numa visão já quase que industrial, eu creio que aqui é o único lugar aqui no Brasil que tem essa disposição de infraestrutura.